Vamos lá, uma boa tarde para vocês. Nós vamos aqui hoje dar o início, né, a uma atividade que está aí na página 48, na realidade atividades, tá? Que está na página 48 e na página 49. Eu vou estar explicando para você o que é simetria por reflexão, tá? Simetria por reflexão. Tem por rotação, tem por translação. Porém, por rotação e translação, eu vou estar explicando na próxima aula, tá certo? Então, para essa aula agora, eu vou explicar para vocês que é simetria por reflexão. Então, vamos lá, senhores? Então, pessoal, olha, aqui, ó, conforme eu estou explicando para vocês, você tem aí no livro a simetria, né, de reflexão, tá certo? Quando você abrir o seu livro, ele vai abrir uma parte para cá dessa figura aqui, ó. Você tem uma figura e do outro lado. O eixo de simetria que eu vou estar explicando para você é isso aqui. Então, você ao fechar essas duas páginas, observamos que as partes da imagem se sobrepõem. Nesse caso, nós dizemos que essa imagem ela apresenta a ideia de simetria de reflexão em relação ao eixo, né? Então, é o seguinte, se eu tenho uma figura desse lado esquerdo e aqui um eixo, e do outro lado direito uma figura idêntica, isso significa que eu tenho aqui um eixo de simetria, certo? E tenho aqui em relação a essas duas figuras chamada simetria de reflexão. Quando você olha de frente de um espelho, você vê a sua imagem, você vê o reflexo da sua imagem. E assim você tem essa ideia sobre simetria de reflexão. Aqui eu trouxe aqui para vocês também uma ideia sobre essa imagem, né? Essa ideia sobre simetria de reflexão. Percebe que aqui eu tenho um eixo de simetria e desse lado esquerdo aqui eu tenho um coração, né, com o mesmo desse lado aqui. É um reflexo, né, um do outro, muito simples. Então isso que quer dizer em matemática simetria de reflexão. Quando você tem aí a imagem, né, um do outro idêntico aí. Aqui tem os outros exemplos. Você que tem internet, você pode estar pesquisando, né? Aqui tem outro, ó, tá vendo? Então você tem aqui um outro exemplo de simetria por reflexão, de reflexão. Aqui tem outro exemplo, ó. Também aqui, se você tem aqui o eixo, você tem aqui o eixo simétrico. Você tem uma figura aqui que tem azul, outra em vermelho, porém são idênticas, percebe? Esse segmento aqui, ó, AD, ele é o mesmo segmento AD aqui do outro lado, tá certo? E assim você tem várias figuras por simetria, de simetria de reflexão. Aqui eu tenho outra figurinha, né? E assim sucessivamente, várias figuras aí de simetria de reflexão.